E no estúdio a gente recebe agora o vereador Davi Soares, do Progressista, em mais uma semana que se inicia aí dessa rodada de conversas que a TV Costa Norte tem aberto com os vereadores da cidade, uma oportunidade de diálogo da população conhecer e conversar mais com os representantes, os seus representantes na Câmara Municipal da cidade. Vereador, muito boa noite, obrigada por aceitar o convite, pela oportunidade da conversa. Eu que agradeço pelo espaço. Bom, vereador, o senhor está no seu primeiro mandato e a gente quer começar essa conversa tentando entender como que tem sido essa sua experiência ali na Câmara Municipal, quais têm sido as suas principais frentes de atuação aqui na cidade de Parnaíba. Eu tenho estudado e me aprofundado muito sobre as questões centrais da cidade, né? Dentro da Câmara eu tenho lutado para criar caminhos, mecanismos para aproximar a população mais da Câmara. Eu tenho aprovado o projeto Vereador por um Dia, que já foi aprovado por unanimidade pela Câmara, tá? Para a sanção do senhor prefeito. Tenho feito o gabinete online, que o cidadão entra em contato pelo WhatsApp, eu faço a visita, dialogo, converso e tento ajudar. E eu agora estou querendo construir o banco de ideias, que o cidadão vai ter um link lá no site lá da Câmara, vai colocar a sua demanda e o vereador vai poder recolher aquela demanda e dar entrada na proposição. Eu acho que houve um certo descolamento entre a classe política e o povo. Eu acho que está na hora da gente construir caminhos para poder aproximar o nosso patrão, que é o povo, né, para cobrar e também fiscalizar a nossa atuação. Sim, vereador, essa pauta de aproximação com o público, com a população, com os eleitores, realmente tem sido algo muito adotado, principalmente nos governos de perfis mais jovens. A gente vê aí o caso também do governador Rafael Fonteles. Como que vai ser, né, nesses projetos que você apresenta, por exemplo, Vereador por um Dia? Qual é a ideia? Como que a população vai poder ali participar ativamente, como se fosse um membro da casa? E de fato né? Porque é a casa do povo. Explica melhor para a gente sobre esse projeto. O Vereador por um Dia é você selecionar alguma escola para que os jovens vão lá na Câmara e cada vereador vai tutelar um aluno. E a gente vai selecionar 3 alunos para usar 5 minutos da tribuna para fazer a demanda para o seu bairro e ali passar um dia conhecendo como é que é o funcionamento da Câmara. As pessoas ainda confundem muito as atribuições precípuas do vereador. E eu acho que a gente trazer principalmente a juventude para dentro da Câmara para poder, de alguma forma, dar uma instrução cidadã e politizar o jovem, eu acho que é muito importante. E a finalidade, a tônica desse projeto é isso. Falando em juventude, recentemente o senhor levantou a bandeira da tecnologia e inovação durante reuniões com personalidades, enfim, com lideranças aqui da cidade. Como que está sendo trabalhada essa pauta, principalmente focando aí no jovem parnaibano? Infelizmente, a gente ainda não tem uma política de ciência, tecnologia e inovação. Viviane, deixa eu lhe dizer, o meu pai, eu tinha muitas conversas com ele, eu tenho um enteado de 16 anos. O mundo que eu vivo é mais ou menos parecido ao mundo que o meu pai vivia. Teve mudanças, evidentemente, mas não tão profundas. Já a minha geração, da geração do meu enteado, é uma mudança gigantesca e a gente precisa acompanhar isso. Economia do conhecimento, Revolução 4.0, tudo isso tem que estar na agenda da cidade. E a gente tem que construir caminhos para essa geração que está chegando. Então, a minha ambição é criar um caminho para essa juventude que está chegando em ciência, tecnologia e inovação. Por quê? Porque é o mercado que mais cresce. Se a gente quiser pavimentar, construir um caminho para a juventude, a gente tem que começar a construir esses caminhos. Eu acho que uma legislação moderna que possa responder a isso seria muito importante. E para a gente avançar nessa agenda, seria necessário também a gente ter um órgão público que trate focadamente disso, que hoje a gente não tem. Por exemplo, seria importante ter uma secretaria ou uma superintendência de ciência, tecnologia e inovação, e hoje a gente não tem. Então, são lutas que a gente trava para poder construir esse caminho. A gente tem talentos imensos aqui na juventude nesta área. Para você ter ideia, tem um programa maior, que um aluno de 15 anos da escola pública se tornou programador em 5 meses. Então, eu estou dando só esse exemplo, mas eu poderia citar vários,
que nós temos um celeiro de talentos e a gente precisa construir esse caminho, porque muita gente vai embora. Mas vai embora porque não tem oportunidade aqui. Aí acaba indo. Então eu tenho essa coordenação junto com o professor Rodrigo Baluz e o Carnaúba Vale, que é para tentar construir esse caminho, porque nós estamos atrasados e com pressa nessa agenda. A gente, querendo ou não querendo, as profissões estão mudando, outras estão se modificando profundamente e outras estão acabando. Então a gente precisa trazer Parnaíba para o século XXI, porque os desafios estão aí, a gente precisa superar eles. Sim. Dentre outras pautas, além da tecnologia, como você falou, a questão da aproximação com a população, do diálogo, que outros âmbitos, em que outros setores você acredita daqui de Parnaíba que merece mais atenção do poder público? Viviana, eu acho que Parnaíba tem que tomar uma decisão, e a decisão é pela educação. Não há desenvolvimento sustentável que não tenha uma educação de qualidade. Educação tem que deixar de ser prioridade retórica para ser prioridade de verdade na agenda de uma cidade. Não existe país, estado ou município que se desenvolva sustentavelmente sem ter uma educação de qualidade. Pensando nisso, é que eu tenho colocado sempre insistentemente a questão do IDEB. O IDEB é um índice nacional que mede a qualidade de ensino. Então, eu elaborei uma lei que já foi aprovada pela Câmara também, que está para a sanção do senhor prefeito, que é para tratar sobre a publicização da nota do IDEB, tanto do colégio quanto do município. Veja bem, valorizar professores, né, que é a base profissional, é a profissão das profissões, é importante demais. Valorizar os funcionários da educação é importante demais. O aspecto físico é fundamental, uma merenda de qualidade é fundamental. Mas somado a tudo isso, a gente tem que ter uma educação de qualidade. Então essa daqui é a agenda que a gente tem que dialogar com o povo, não só em período eleitoral. Porque a gente nota que no período eleitoral a educação é prioridade, vamos mudar a educação. Aí quando chega no exercício do mandato, parece que não tem essa prioridade toda. E educação se dialoga com gerações, não com eleições. Então tem que ser algo contínuo, permanente e uma mudança pedagógica, um modelo pedagógico que dê resposta. Um dos meus maiores sonhos é ver Parnaíba no topo do Piauí em qualidade de educação. Sim. Vereador, outra pauta que também é muito levantada em várias perguntas, participações dos nossos telespectadores é a questão da infraestrutura na cidade. Parnaíba sofre aí um boom, né? Tem se desenvolvido muito recentemente com os resultados do censo 2022, a população que cresceu bastante. 163 mil. 162 mil, exatamente, muita gente e com perspectivas de ampliação, já que Parnaíba tem sido vista aí como uma menina dos olhos no estado do Piauí, acho que na região também do Nordeste, né, litoral do Nordeste. Como que o senhor vê essas ações e implantações que precisam ser feitas na infraestrutura da cidade? Eu acho assim que Parnaíba tem avançado muito, mas Parnaíba não tem um projeto assim, idealizado. Por exemplo, Parnaíba é uma cidade que o desafio da nossa cidade está necessariamente vinculado às vocações dela. Parnaíba, sob qualquer ângulo que você olhe, tem saída econômica, tem todo tipo de saída. Aqui é um polo de saúde, polo educacional, tem uma feição turística. Deus abençoou muito a nossa terra, é muito linda, belíssima, um povo trabalhador, mas a gente precisa equacionar isso dentro de um projeto. Por exemplo, eu luto muito por um hospital universitário. Eu acho que é a forma da gente consolidar de vez, se tornar um polo de saúde mesmo. Porque um hospital universitário, ele qualifica a mão de obra, ele intensifica também a agenda da cidade em termos de saúde. Ele tem um certo aquecimento econômico, porque vai proliferar de pousadas ao redor, vem gente de fora para ir para o HU, PHB, né? Então eu acho que é importante fazer, e é válido. Quando a gente lá atrás trouxemos o curso de medicina e o tratamento do câncer, já foi um sinal ali da possibilidade da gente descentralizar esse serviço para Parnaíba. Agora essa agenda avançou, mas avançou muito timidamente. A gente precisa aprofundar na questão de residências médicas. Você vê, nós somos uma cidade que nós não temos um médico, um neuropediatra na rede pública.
Então, o hospital universitário facilitaria isso. E um hospital universitário, eu sou contra quem diz que a gente precisa de 20 anos para fazer um hospital universitário. Isso é uma mentira. Que a gente precisa tomar uma decisão política de se unir para fazer isso. E o hospital universitário ele é dividido em 3 etapas. A primeira é ambulatorial, que é o apoio a diagnóstico de imagem com laboratório de patologia. E isso não precisa você usar 100 milhões para isso, é a primeira etapa. E a gente já tem uma articulação entre o Estado e a Universidade Federal com a policlínica. Então, você pegaria a policlínica do Estado, já nessa primeira etapa, e já colocaria dentro da universidade. Então, o hospital universitário deve deixar de ser retórica para a gente começar a lutar por ele mesmo. E em pouco tempo dá para a gente ir avançando, porque nós temos emenda de bancada. Existem pessoas que acham que a gente tem que olhar as pequenas coisas. Tudo bem, mas o que impacta também na vida do nosso povo é uma grande obra. E o hospital universitário é uma grande obra para a nossa cidade. Você tinha que ver, eu conversando com as pessoas, a percepção que elas têm da mudança radical que teria na saúde pública de Parnaíba se tivesse um hospital universitário. Em Teresina o impacto já foi grande. Imagina aqui. Então a gente precisa colocar isso como prioridade e deixar desse síndrome de vira-lata, que não sei o que e tal. Outra coisa que a gente deve fazer também, a questão do piscinão, a gente precisa resolver. Tem que deixar de conversa mole, coisa da goela para fora e resolver. Eu mesmo tive uma conversa pré-eleitoral com o atual governador, Rafael Fonteles, quando eu vi que ele ia levar a sério o plano de governo dele, eu pedi para que ele colocasse no plano de governo a obra do piscinão. Porque eu acho que Parnaíba merece a gente resolver aquela questão de vez. Quando ele veio apresentar o plano de governo aqui em Parnaíba, lá no Igara, ele ratificou, citou o meu nome, que eu tinha feito o pedido, e disse que ia fazer a obra. Na reunião que os vereadores fizeram com ele lá em Teresina também, recentemente, ele reafirmou que vai enfrentar esse problema. Então a gente tem que reforçar, pesar a mão e trazer o que há de melhor para o nosso povo. Então, são bandeiras que eu defendo. HU para ontem, piscinão, a gente precisa resolver, fazer aquela magrodrenagem urgentemente. Só não se comove com aquela situação que tem uma pedra no lugar do coração. E a gente precisa trazer também um restaurante popular. O certo era trazer mais 2, né? Para espalhar pela cidade, para abranger mais cidadãos tendo acesso àquela política pública. Agora, a gente tem que sonhar, mas caminhar com o pé no chão. Eu acho que nós temos um ministro, né, que está lá, que é o ex-governador Wellington Dias, que a competência é da pasta dele, e não é possível que com orçamento de bilhões a gente não consiga trazer para Parnaíba um equipamento desse. Que a gente colocaria lá pelo João 23, bairro Piauí, um local mais central que pudesse abranger mais pessoas, porque é um equipamento público interessantíssimo, mas nem todo mundo tem condição de sair dos bairros para vir para o centro. Então, a gente aproximar essa política pública para que o cidadão lá da ponta tenha acesso a essa política pública, eu acho que é fundamental e não é difícil. Repito, nós temos um ex-governador que é titular desta parte. Não é possível que a gente não consiga trazer um restaurante popular para cá. Uma questão de diálogo aí. Conversa. Sim. Com diálogo, a gente resolve tudo. Por exemplo, eu já consegui muita coisa através do município e muita coisa através do Estado. Nós estamos aqui na sede da Costa Norte. Bem aqui perto tem um bairro Nova Parnaíba. E lá tem a avenida, a rua Dr. João Cândido. Aquele vereador, eu sempre digo, vereador não faz calçamento nem asfalto. Isso aí é competência do executivo, municipal, estadual, federal. Mas a gente pode lutar, brigar, viajar, articular, né? E aí eu acabei conseguindo lá o asfalto e asfaltou a rua inteira, uma rua larga. Então você vê, foi uma articulação feita com o governo do estado e a gente conseguiu trazer essa benfeitoria. Então a articulação política serve para isso. Na política a gente não escolhe com quem senta, a gente senta e conversa. Quem escolheu foi o povo. Então a gente precisa dialogar e colocar sempre como centro das atenções o nosso patrão, que no meu caso é o povo parnaibano. Aproveitando de falar sobre diálogo político, a gente sabe que no próximo ano temos eleições municipais. Em Parnaíba tem se levantado muito nome de pretensos candidatos aí à prefeitura.
como que tem sido o diálogo do vereador Davi Soares com esses pré-candidatos? Há um nome da sua preferência? Há alguma bandeira que o senhor vai levantar? Como que estão as suas tratativas e conversas nesse âmbito das eleições do próximo ano? Eu estou nadando um pouco contra a maré, porque eu acredito o seguinte, que no Brasil, quando o ano não é eleitoral, ele é pré-eleitoral. Se a gente pegar esse ano pré-eleitoral, que é um momento oportuno para a gente unir forças, para conseguir, porque benefício para o nosso povo é consequência de força política também. Tem que ter a condição prática, elaborar projeto, etc e tal, mas também a gente precisa de força política, porque o orçamento é isso, a gente brigar por orçamento para trazer benefício para o nosso povo. Então, se a gente emendar uma eleição na outra, aí eu pergunto, que hora que a gente trabalha para o nosso povo? É só eleição, 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 então deixa de ser um projeto de cidade, passa a ser um projeto de poder. Então a gente precisa fortalecer a luta e a agenda da cidade, e a agenda da cidade para mim ela está dada. Hospital Universitário, piscinão, regularização fundiária. Olha, eu fico constrangido enquanto político chegar no bairro João 23 e ver que na torneira falta água. Nós estamos no século XXI, uma coisa que é uma agenda talvez do século XIX ou XX, a gente ainda está tendo irmãos nossos sofrendo com falta de água. Então, isso para mim tem que ser prioridade. Antes de se discutir quem vai ser o prefeito do ano que vem, a gente deveria discutir os problemas atuais. Então, eu vou um pouquinho na contramão. De toda forma, eu participo do grupo que é liderado pelo ex-governador Zé Filho. Né? Tem dialogado e tudo, conversado, eu não sei como é que vai ser no ano que vem. Então, eu sou um entusiasta também do governo Monsanto, acredito que o governo Monsanto tem dado respostas muito práticas e boas para o nosso povo, não é um governo perfeito, como não existe governo perfeito, nem o anterior foi, nem o próximo será, mas que é um governo que tem dado respostas práticas para o nosso povo. E sou o entusiasmo também do Rafael, que o Rafael está representando bem a minha geração. Eu acho que o Rafael tem tudo para ser um grande governador. Você vê, ele está falando, eu cresci a pessoa falando de Porto e de ZPE. A ZPE eu ouvi falar que vai vir 14 empresas agora para gerar emprego para o nosso povo. Que é outra coisa, se eu tivesse tempo eu ia tentar tratar sobre isso também. E eu cresci falando do Porto também. No dia 13 de dezembro ele disse que vai inaugurar o Porto Pesqueiro. Então você vê que essa agenda antiga ele está abraçando todas. Eu espero que o Rafael faça um grande governo, porque o povo piauiense precisa e merece. Certo. Vereador, a gente está se aproximando agora do final da nossa entrevista. Passa rápido, né? A gente teremos em breve outras oportunidades para dialogar. Realmente são muitos assuntos, muitas demandas. Parnaíba é uma cidade grande que cresce, né, cada vez mais. Então, a gente vai ter, sim, outras oportunidades de conversa. Eu quero finalizar aqui agradecendo a sua participação, esse diálogo importante e deixar você à vontade para uma mensagem final com o nosso telespectador. O que eu queria dizer ao povo parnaibano, que desde que eu comecei a exercer um cargo eletivo, eu senti o peso da responsabilidade. E eu tenho feito de tudo, estudado, viajado. Eu fui o primeiro a levantar essa questão do hospital universitário. Eu que estou indo atrás nessa agenda toda. Porque eu sempre digo, Parnaíba não é uma cidade que a gente tenha que olhar hoje. A gente tem que pensar Parnaíba para os próximos 10 anos. E a gente precisa ter uma agenda concreta. Eu vou passar o meu mandato inteiro lutando para, de alguma forma, impactar a vida do povo parnaibano. O sentido superior, para mim, de estar na vida pública é o povo da minha cidade. Eu quero servir a minha cidade, porque é aqui que eu quero criar minha filha, é aqui que eu quero construir a minha família e é aqui que eu quero envelhecer. E se eu morrer velho trabalhando por essa cidade, ainda vou morrer devendo, porque o carinho, a generosidade do nosso povo comigo me comove muito. Então, o olhar da minha gente e o sorriso e a confiança é que é o prêmio que eu quero. Que Deus abençoe a todos. Obrigada, vereador. Boa noite.